Vídeo acessível com audiodescrição e libras com janela de intérprete fixada no vídeo que tem duração de 1 hora e 24 minutos com o título Projeto Daqui pra Frente. Educação sexual para crianças e adolescentes com deficiência. Início de audiodescrição. Logo no início, uma fita de cinema que é uma fita contínua com quadrados onde ficam as imagens contornadas por furos sequenciais que se encaixam e giram no projetor. A imagem fundo bege é a contagem regressiva de 7 a 0 segundos enquanto toca a vinheta. Logo após, começa o vídeo de palestra online com quadrados ou retângulos onde aparecem os participantes e o intérprete de Libras. Os participantes, sempre em close, irão se autodescrever. Durante o vídeo, a palestrante Bárbara Moreno irá exibir slides e textos que irão ser lidos por ela e descritos pela audiodescrição. Início do vídeo. Contagem regressiva. Três participantes esperando o começo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo por aí? Eu sou Márcia Carvalho, sou supervisora pedagógica do Instituto Olga Cos. Um prazer enorme estar aqui, receber Bárbara Moreno. Essa é mais uma finalização de um projeto, de um círculo de palestras do nosso projeto Daqui para Frente. O projeto Daqui para Frente é o primeiro projeto de contação de história do Instituto Olga Cos. Essa palestra faz parte desse projeto e hoje a gente traz aqui a Bárbara Moreno, sorri. que ela vem falar sobre educação sexual para pessoas e crianças e adolescentes com deficiência. Bárbara, muito prazer. Eu sou Márcia Carvalho, eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados, uma mulher grande, gorda, de óculos, estou usando óculos de leitura, uso brincos, eu estou com uma camiseta preta de bolinhas brancas, e estou aqui recebendo a Bárbara para mais uma finalização desse projeto Daqui para Frente. Bem-vinda, Bárbara. Eu vou passar a apresentação para vocês e contamos aqui também com o Educalibras, que tem a Eliana e o Ricardo, que vão estar junto com a gente. E vamos começar a nossa fala, a nossa apresentação com Bárbara Moreno. Bem-vinda, Bárbara, ao Instituto Olga Cos, prazer te receber. Só para complementar, hoje a gente está pelo YouTube apresentando essa palestra e temos algumas famílias que estão lá na Casa de Cultura de Santo Amaro, a pessoal do Daqui para Frente, pessoal de outros projetos, que também estão assistindo e participando. Então, teremos perguntas, podem mandar pelo YouTube, o pessoal que está lá na Casa de Cultura pode ir mandando também pelo WhatsApp para mim, eu vou passando para a Malu por aqui, que está dando suporte para a gente. Malu, muito obrigada mais uma vez por esse suporte aqui nessa apresentação. E é isso. Bem-vindas, agora passo a bola para você, bom caminho por aí, uma linda palestra para a gente, é um assunto muito interessante, muito necessário, e eu falei para ela um pouco antes, estava conversando com a Bárbara, falei que para mim também vai ser uma grande aula, que é um assunto que a gente pouco conversa e muito necessário, principalmente na fase que a gente está atendendo esse projeto, que é dos 7 aos 17 anos. Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Slide com títulos da palestra, Márcia, e apresentação acadêmica de Bárbara. O pessoal do Educalibras que está aqui com a gente também. É um prazer estar aqui, um prazer ter recebido esse convite. E espero que a gente construa um caminho aí onde eu consiga contribuir tanto com vocês, né, profissionais, educadores que estão em contato com o projeto, com os projetos, mas também com os familiares, que é quem estão ali, né, todos os dias, na maioria do tempo, em contato com os cuidados com essas pessoas com deficiência. Então, eu vou começar me descrevendo e me apresentando também para vocês, tá bom? Como a Márcia já bem disse, meu nome é Bárbara Moreno de Araújo, mas eu me apresento mais como Bárbara Moreno. Eu sou uma mulher cis, não branca, eu tô com o cabelo solto, meu cabelo é cacheado, não sei se ele aparece na imagem, mas ele é meio colorido, então tem uns tons de rosa, azul, verde, eu tenho olhos escuros,
tô com um batonzinho meio marrom, minha roupa não tá aparecendo, eu tô num fundo branco com uma porta e tem um quadro azul ali também. Bom, então, agora sobre a minha apresentação, né? Eu sou psicóloga de formação, analista do comportamento, fiz especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo, atrasos do desenvolvimento intelectual e de linguagem, e também fiz mestrado em análise do comportamento aplicada. No meu mestrado, eu pesquisei sobre a sexualidade, o ensino da sexualidade para pessoas adultas autistas. E aí, contextualizando um pouquinho vocês, né? Eu trabalho especificamente com pessoas autistas no meu trabalho. Eu tenho um espaço que chama Te Ajudo, onde a gente atende pessoas autistas de todas as idades. Então, desde a infância até a vida adulta. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou aqui de Presidente Prudente. Isso é uma coisa legal também de vocês saberem, né? Para além da Te Ajudo, eu também trabalho dando supervisão e capacitações para algumas instituições. Então, eu dou supervisão de manejo de comportamento e alfabetização para uma instituição de educação especial. Eu ofereço algumas capacitações para algumas APAES aqui da minha região. Eu também sou professora de graduação do curso de psicologia e professora de pós-graduação em aba, voltada ao atendimento de pessoas autistas. Então, acho que essa contextualização é importante do porquê que eu fui convidada, porquê que eu aceitei o convite de estar aqui falando com vocês sobre essa temática, né? Acho que foi uma boa apresentação. Se vocês ficarem com dúvidas, quiserem fazer perguntas, como a Márcia disse, fiquem super à vontade, eu adoro interagir, adoro que vocês interajam comigo. O que eu for conseguindo responder durante as falas, eu vou respondendo, senão a gente deixa para depois. Se eu responder e vocês não entenderem, perguntem de novo, porque a ideia aqui hoje não é só que eu fale e a palestra cabe. A ideia é que eu fale para contribuir no dia a dia de vocês e para contribuir com a qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual. Então, vamos lá. Slide título, eu preparei conversaremos. Um cronograma para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar. Então, a gente vai começar, a ideia é construir um caminho, tá, pessoal? Então, a gente vai começar conversando um pouquinho sobre o que é a sexualidade, né? Como se dá o seu desenvolvimento, como isso aparece nas diferentes fases da vida. Depois a gente adentra um pouquinho na sexualidade da pessoa com deficiência intelectual. A gente conversa um pouquinho, esse desenvolvimento é diferente, não é? Como isso acontece? A gente fala um pouquinho de questões legais, né? O que as leis, o que elas falam sobre o desenvolvimento da sexualidade da pessoa com deficiência intelectual. E aí a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática de como ensinar. Né, como ensinar, quais são as estratégias que têm eficácia comprovada de ensino para as pessoas com deficiência intelectual. E aí, no final, se der tempo, eu conto um pouquinho para vocês da minha pesquisa, que eu tenho um carinho muito especial. E aí, se der tempo, eu conto um pouquinho para vocês, tá bem? É uma pena que eu não esteja vendo vocês aí, eu gostaria muito de estar vendo vocês, então interajam comigo para eu saber que estou indo num caminho ok, tá bem? Bom, e aí, pessoal, falar sobre sexualidade, né, nem sempre é fácil. Embora isso esteja em toda parte, nem sempre é fácil, né, falar sobre questões do corpo, sobre questões de desenvolvimento de sexualidade, porque reflete um pouco toda a nossa história de vida, toda a nossa vivência, né? E quando a gente não tem um preparo, orientação, os instrumentos adequados, né, isso acaba se tornando um obstáculo para o acesso à informação. E quando a gente não tem a informação, a gente pode ter algumas consequências ruins ao longo da vida. Então, assim, eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto que pode gerar vergonha, desconforto, mas eu também gostaria que vocês ficassem confortáveis, entendendo que a gente está aqui, eu estou aqui num papel que é para contribuir com essa educação, pensando no bem-estar das pessoas, dos alunos, né, com deficiência intelectual, mas, consequentemente, no bem-estar das famílias dessas pessoas, que é quem de fato, acaba passando um pouco mais as dificuldades do dia a dia com eles, tá bem?
Então, tudo certo até aqui. Vamos continuando. Eu vou para o Slide nosso título: Sexualidade. pontapé, O que é? tá bem? Diferenças, Então, o que é desenvolvimento. importante a gente começar conversando é entender um pouquinho o que é a sexualidade, né? E uma coisa legal que eu quis trazer é que às vezes a gente ouve sexualidade e a gente fica pensando, será que a Bárbara vai falar de sexo? De relação sexual? E não, gente, são coisas diferentes, tá bem? Então, sexualidade é diferente de sexo, é diferente de relação sexual. Não é a mesma coisa, eles não são sinônimos, tá? A sexualidade, ela envolve muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, e ela é construída. A sexualidade, ela faz parte da vida de todas as pessoas, do início ao fim da vida. Então, a gente vai construindo e se desenvolvendo e tendo desdobramentos acerca da nossa sexualidade ao longo de toda a vida. Isso é uma questão científica, tá? E ela também é vivenciada de maneiras Na tela muito cheia, o diferentes. intérprete de Libras. Pessoal, acho que a Bárbara caiu. Vamos aguardar um Malu pouquinho. e o intérprete. Aqui sou eu, sou a Malu, sou pedagoga. Ah, ela voltou aqui, vou subir de novo a imagem dela aqui. Caiu, né, Malu? Caiu Bárbara a internet. aparece. Mas não foi a minha? Foi a sua, foi a sua. Gente, pera lá, eu coloquei de novo aí para você. Tá aqui. Qualquer Certo? coisa aqui, eu subo de novo. Tá. Ajeitando Bom, os vamos slides. lá. Nossa, eu levei um susto, gente. Mas que bom que deu tudo certo, já tô aqui de novo. Bom, então eu tava aqui, né? Que a sexualidade, ela também, além dela ter esse desenvolvimento ao longo de toda a vida, ela é vivenciada de maneiras diferentes por todas as pessoas. E muitas coisas acerca da sexualidade, elas dependem de ensino. Assim como outras áreas da vida dependem do ensino que essa pessoa recebe, certo? Então, a sexualidade, gente, ela envolve questões de desejo, de afeto, de sensações, de prazer, de papéis de gênero, de conhecimento do próprio corpo, de autoconhecimento num todo, de segurança, de planejamento familiar, saúde, questões ambientais e culturais, questões biológicas e físicas, dentre outros. Então, envolve todas essas áreas da nossa vida, né? E ela vai se desenvolvendo e sendo formada ao longo da vida, passando por aprendizagens, por vivências que a gente tem, né? Ela pode acontecer também de maneiras diferentes, a depender do nosso sexo biológico. Mas uma coisa muito importante é a gente sempre lembrar que a gente não pode educar, né, dizendo que um tem mais importância ou permissão que o outro. Então, esse desenvolvimento que acontece, ele acontece com todas as pessoas. Quando a gente para pensar na gente, a gente vê o quanto de coisa que a gente viveu, o quanto da nossa história de vida, de experiências que a gente teve, o quanto isso influencia até hoje na forma como a gente lida, né, com essa área da nossa vida. Tá bem? Ela lê os slides. E aí, então, como vindo por esse caminho de que a sexualidade como um todo, ela é construída, a gente entende que não é uma coisa que né, simplesmente surge na adolescência e de repente esse adolescente está ali com os hormônios à flor da pele. Não é isso, né? A sexualidade, ela faz parte de todas as fases do desenvolvimento humano. Então, eu vou pontuar e conversar com vocês um pouquinho agora, como a gente vê, ou como isso aparece, fica presente nas diferentes fases da vida. Então, por exemplo, quando eu ainda sou criança, partes importantes da minha sexualidade, da nossa sexualidade, elas estão sendo desenvolvidas e elas recebem interferências de algumas coisas, como, por exemplo, né? Eu coloquei umas perguntinhas ali para a gente ir pensando juntos. Então, com que tipo de vivência essa criança tem contato? Né? Como é o ambiente dessa criança relacionado a isso? O afeto no ambiente dessa criança é sinônimo do quê? O afeto é sinônimo de carinho? Ou o afeto é sinônimo de agressividade, violência?
O que ela ouve sobre as partes do corpo quando ela é criança? Porque crianças são curiosas, né? Crianças fazem perguntas, crianças estão, parece que não, mas elas estão ligadas, né? A todo tempo no que está acontecendo, principalmente hoje em dia, que a gente tem informações sendo passadas muito rapidamente por conta da internet, né? O que ela ouve sobre isso? Como que essa criança é ensinada sobre o seu próprio corpo? Como é que ela é ensinada sobre a sua imagem estética mesmo? Né? Ela ouve frequentemente que ela é feia, que ela tá gorda, né? Ou no caso, às vezes ele ouve gracinhas o tempo inteiro de que ele é bem dotado, né? Esse tipo de comentários, essas falas. Como é o ambiente dessa criança? Como é que ela tá tendo esses primeiros contatos e essa construção com a sexualidade num todo? Né? E aí, na infância, a gente tem sensações boas com a manipulação do nosso corpo, né? A gente vai descobrindo sobre o prazer, a gente vai descobrindo partes do corpo. É muito comum, né, nas escolinhas, a gente ter criança que conversa sobre, que pergunta, porque a gente vai identificando diferenças, né? Nesse momento da infância, gente, que é um momento super importante para o desenvolvimento humano no todo, né? É ali onde tem muita coisa sendo construída, é onde o nosso alicerce é fincado. É muito importante a gente ter cuidadores que estejam atentos a essa criança, que estejam atentos para orientar essa criança nessa fase do desenvolvimento que é natural de todos os seres humanos. Então, a gente tem que estar atento, os cuidadores precisam estar atentos, porque a gente tem que ensinar essa criança a se cuidar e a se defender desde muito cedo, tá? E aí a gente continua crescendo, né? De uma maneira muito resumida, né, pessoal? A gente continua crescendo e a gente vai chegando na adolescência. E assim, eu não tô vendo, né, o rosto de vocês, mas eu sei que quem tem filho na adolescência sabe que é uma fase que te pega às vezes de surpresa, né? Porque na adolescência, gente, a gente tem a puberdade. Todos nós adultos que estamos aqui passamos pelo período da puberdade, né? E a puberdade é como se fosse uma explosão hormonal. Isso por uma questão neurofisiológica, neurobiológica. A gente tem um boom, uma explosão hormonal. E aí, junto com isso, muitas descobertas do próprio corpo e curiosidades, né? Então a gente começa a passar por mudança corporal, né? A gente tem pelinhos nascendo na axila, a gente tem uma voz engrossando, a gente tem um monte de coisa diferente, e isso vai gerando curiosidade do meu próprio corpo e vai gerando curiosidade de outros corpos. Será que isso que está acontecendo comigo também está acontecendo com o meu amigo? Será que com a minha amiga é do mesmo jeito que está acontecendo comigo? Né? Isso é uma curiosidade natural e que acontece com todas as pessoas nessa fase da adolescência. Né? Isso também, nesse período aí delicado da adolescência, a gente também começa a ter sensações corporais que eu não sei muito bem o que é. Eu não entendo muito bem o que é isso que eu estou sentindo no meu corpo. Eu não sei como lidar com isso, né? E aí, uma coisa muito, muito delicada, e que eu acho que as famílias que têm filhos adolescentes e que passaram por filhos adolescentes sabem que nesse momento, a gente não quer tanto a conversa e o conselho dos pais mais, né? Nesse momento não, para com isso, mãe, para com isso, pai. Porque nesse momento o que eu quero é o conselho e a conversa com os meus amigos, né? Eu quero conversar com eles, eu quero ouvir o que os meus amigos têm a dizer. E hoje em dia, muito mais por conta da internet, né? Da facilidade de acesso, das trocas de informação na internet. Então, é uma fase marcada pela curiosidade e pelas descobertas e por questões fisiológicas, porque eu tenho, de fato, uma alteração hormonal e mudanças no corpo. Todos nós aqui, adultos, passamos por isso, né? Se a gente fizer uma forcinha, a gente consegue puxar aí, voltar no tempo e lembrar que a gente passou por fases de mudanças que a gente não sabia muito bem como lidar e o que estava acontecendo,
né? Por isso, gente, quando eu falo ali que agora a gente não quer mais os pais, a gente quer os amigos, né? Adolescente geralmente passa por esse período. Por isso que é tão importante essa pessoa ter recebido orientações desde cedo. Porque lembra que eu falei agora há pouco que não é uma coisa que pluft aparece na adolescência? Então, é isso. Quando chego nesse momento, talvez meu filho não vai querer muito ouvir o que eu tenho a dizer. Mas olha só que importante, se eu passei orientações para ele desde cedo, desde pequeno eu expliquei o que era, né? Que partes eu tenho que cuidar, que ninguém pode tocar no meu corpo, como eu me protejo, como eu me higienizo, né? Olha como é importante eu ter passado essas orientações já desde cedo. Tá? E aí a gente passa por esse período da adolescência, que é um período longo, né? E a gente chega na fase adulta. Quando a pessoa chega na fase adulta, é esperado que, e aí falando dos seres humanos e na sexualidade no geral, tá, pessoal? É esperado que essa pessoa possa escolher suas práticas, suas manifestações e condições da sua sexualidade, né? Mas para que esse desenvolvimento se dê de uma maneira saudável, é importante que haja o suporte e o ensino necessário, tá? Então, oferecer educação acerca das sexualidades, gente, é de extrema importância, mas não apenas para que essa pessoa, no geral, ela saiba tomar atitudes de saúde, como prevenção de infecção, prevenção de gravidez, cuidado de higiene, mas para que ela também saiba se proteger de perigos, né? Se proteger de perigos e também conhecer e desfrutar de relações prazerosas, se ela quiser, acompanhada ou não. É esse o caminho da nossa vida quando a gente pensa, né, na nossa história até a vida adulta. A gente passa por todas essas fases da vida, a infância, adolescência, juventude até a vida adulta. Slide título: Sexualidade de pessoas com deficiência e texto. Isso, né? Então, feito essa introduçãozinha do que a gente está chamando de sexualidade, de como a sexualidade se desenvolve como uma das áreas do desenvolvimento humano, a gente vai começar a funilar um pouquinho mais a nossa conversa para falar como isso se dá no caso das pessoas com deficiência intelectual, né? E aí, aqui, é um assunto que ele vai ficando cada vez mais delicado, né? Então, assim, fiquem super à vontade para a gente conversar mesmo. Porque é muito comum, gente, e aí eu tô falando isso não só baseado em muitas pessoas que pesquisam, que estudam, né, que trabalham com isso, mas eu também estou falando isso baseada na minha experiência profissional, né, porque eu trabalho com isso diariamente. Então, é muito comum as famílias terem muitas dúvidas e muitos medos em relação às questões da sexualidade dos seus familiares com deficiência intelectual, né? E essas dificuldades, famílias, agora dizendo para vocês, né? Essas dificuldades eu sei que elas existem. Eu sei que elas existem, porque eu estou acompanhando algumas pessoas, eu estou ali, eu vejo que elas existem, né? E quando a gente pensa em lidar com a sexualidade dos filhos, isso já costuma ser uma coisa super complicada e difícil para os pais no geral, né? Quando a gente está falando de filhos com deficiência intelectual, parece que essa dificuldade ela fica ainda maior, né? E aí o que é comum acontecer? Acaba acontecendo que a sexualidade dessa pessoa com deficiência intelectual ela acaba sendo negada, sabe? É como se não existisse. Só que uma coisa que eu queria muito frisar é que esse medo e essa insegurança que a maioria das famílias que chegam em contato comigo e que eu vejo, ele existe, gente, por uma falta de orientação adequada, muitas vezes, por uma falta de saber como fazer, de saber como lidar. Né? Então é comum uma mãe dizer para mim, Bárbara, eu não sei o que fazer quando isso acontece, então eu prefiro fingir que isso não acontece, né? Eu prefiro não tocar nesse assunto, porque, ai meu Deus, é muito difícil para mim. E de fato então é muito comum que esse medo, que acaba gerando essa negação do desenvolvimento da sexualidade das pessoas com deficiência intelectual, que ele seja por falta de orientação
de ensino mesmo para essas famílias, tá? Só que, e aí eu vou colocar para a gente refletir, tá? E é uma reflexão, tá, pessoal? Que acreditar que essas pessoas que tenham deficiência intelectual não são seres que desenvolvem a sua sexualidade, acaba contribuindo para aumentar a vulnerabilidade dessas pessoas. O que é isso, né? Acaba contribuindo para que essas pessoas estejam mais vulneráveis a contrair doenças, infecções, para que elas estejam mais vulneráveis a ter uma gravidez não planejada, para que ela acabe sendo vítima de um abuso, para que ela tenha uma exposição de situações de risco, ou até uma situação de infringir leis, né, assim, com algum toque público, ou com algum comportamento que não é adequado socialmente em público. Então, a gente não lidar com isso e meio que prefiro não ver, fingir que isso não existe, isso acaba contribuindo com o aumento da vulnerabilidade. Essa pessoa fica mais vulnerável a situações difíceis e ruins, porque se ela não sabe o que é, não sabe como lidar, ela não vê, aspas, a maldade naquilo, da mesma maneira que a gente vê. Então, por isso que o ensino é tão importante, né? E aí, uma coisa interessante é que a gente já sabe hoje que as habilidades intelectuais, elas não devem impedir uma pessoa de aprender sobre a sua própria sexualidade, tá? E aí eu gosto sempre de ressaltar isso, que informar não é sinônimo de incentivar a prática. Pelo contrário, né? Informar é não descartar as necessidades dessa pessoa se baseando na deficiência que ela tem. Tá bem? Tudo bem até aqui? Gostaria muito de estar vendo os rostinhos de vocês balançando para mim ou meio com dúvida, mas eu espero que esteja tudo bem. E aí eu trago slide contexto. Uma fala que eu acho bem interessante, porque é isso, né? Eu estou falando a partir da minha experiência profissional, das minhas vivências, de outros estudiosos, mas a gente tem isso garantido em leis também, tá? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, eles falam assim, abre aspas, os direitos sexuais de todas as pessoas devem ser respeitados, protegidos e cumpridos. E aí, informação e conhecimento fazem parte desses direitos, né? A sexualidade, eu coloco normativa em aspas, porque é como se a sexualidade ela só fosse possível a partir de pessoas que não tenham deficiência, né? Mas pensar dessa maneira acaba fazendo com que a gente deixe de oferecer suporte para as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência no geral, né? E esse suporte, esse desenvolvimento, isso é garantido por lei. A gente tem direitos sexuais e reprodutivos que são garantidos. Eu pensei em trazer para expor tudo aqui para vocês, mas eu pensei que podia ficar muito cansativo. Então, eu só cito, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015. Ali, a gente tem uma parte que fala sobre as garantias do direito dessa pessoa de conhecer, se desenvolver e saber sobre toda essa área da sexualidade da sua vida, né? A gente tem muitas outras cartilhas, por exemplo, e resoluções do Ministério Público, dos próprios conselhos profissionais, né, que regem aí a ética profissional de cada área. Então, a gente tem essas garantias por lei, tá? Isso é uma coisa bem legal de vocês saberem. Isso está especificado nas leis, tem cartilhas do Ministério da Saúde, inclusive, especificamente sobre isso. Tá certo? Slide contexto. Tudo bem até aqui? E aí, uma coisa que acaba dificultando muito e que eu sei que dificulta muito, porque é uma das coisas que eu lido bastante, são mitos, tabus e preconceitos. Esses mitos, tabus e preconceitos, eles contribuem com a desvalidação da sexualidade da pessoa com deficiência, né? E isso acaba gerando um processo de exclusão social ainda maior.
na comunidade, nos diferentes ambientes sociais que essa pessoa convive, né? Então, o que a gente pode fazer em respeito a esses mitos, esses tabus, esses preconceitos e essa dificuldade que a gente tem de falar sobre isso, né? Eu gosto sempre de dizer para os profissionais, eu sei que tem profissionais e familiares aqui, né? Então, eu gosto sempre de dizer para os profissionais que uma questão básica é sempre buscar aprimoramento. A gente tem que tomar cuidado enquanto profissional, gente, para a gente não reproduzir esses mitos. Porque quando a gente reproduz esse preconceito, a gente, consequentemente, está limitando as pessoas de terem acesso à informação e ao conhecimento do desenvolvimento saudável da sexualidade, de maneiras que essa pessoa pode aprender. Porque quando eu estou falando de uma pessoa com deficiência intelectual, eu sei que eu preciso de estratégias de ensino, às vezes, diferentes. A gente vai chegar lá, tá? Mas então, enquanto profissional, é importante que a gente consiga separar o que é meu, né? O que é meu, da minha história, dos meus valores, e o que sou eu atuando ali naquele ambiente, naquele projeto, com aquelas pessoas. Eu preciso tomar esse cuidado. E eu consigo tomar esse cuidado e não reproduzir esses mitos, esses tabus, quando eu busco conhecimento, né? Então, eu espero hoje, por exemplo, que eu consiga contribuir com vocês profissionais, que eu consiga dar pelo menos uma luz de um direcionamento de como a gente pode contribuir com os nossos alunos que talvez estejam passando por momentos assim, como a gente viu anteriormente, fases esperadas do desenvolvimento humano. Tá bem? E quanto aos familiares, os familiares, eles podem, vocês podem pedir por orientações, vocês podem pedir ajuda, vocês podem buscar conteúdos que são de acesso livre na internet, né? E entender também que é o nosso papel apoiar, garantir, ensinar e respeitar essas pessoas, né? Então, assim, eu sei que não é fácil, que não é simples, como a gente já disse anteriormente, mas existem conteúdos de acesso livre na internet para ensino, né? Na área das pessoas que trabalham com o ensino de pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, a gente tem muito conteúdo bacana na internet, essas palestras que vocês estão podendo ter acesso, tá bem? Então, acho que é esse papel que a gente tem que pensar. A gente está aqui para ajudar a garantir esses direitos, garantir esse bom desenvolvimento saudável, tá bem? Slide com texto. E aí, pessoal, então, dei uma introduzida, a gente não teve nenhuma pergunta até agora. Slide com título, como ensinar e texto. Onde eu vou conversar com vocês um pouquinho de uma maneira mais prática. O que é uma maneira mais prática? É uma maneira de pôr a mão na massa, sabe? Fazer. Porque eu poderia muito bem vir aqui, né? E poderia ser muito bom também, e ficar só contando e falando para vocês. Mas a gente pensou numa coisa onde pudesse, de fato, contribuir no dia a dia. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre, como é que eu faço então, Bárbara? Entendi tudo isso que você disse, mas como é que eu faço no dia a dia? Então, a ideia é essa agora. A gente vai começar conversando um pouquinho, e aí eu separei em 2 tópicos, né, mais ou menos, que são os cuidados básicos que essa pessoa tem que ter sozinho, né? Como eu ensino esses cuidados básicos sozinho, mas eu também tenho que ensinar cuidados básicos que envolvem outras pessoas, porque todo mundo, né, essas pessoas, elas vivem em sociedade, elas frequentam ambientes sociais, então a gente também precisa ensinar esses cuidados que envolvem outras pessoas. E aí, eu começo, então, com esses exemplos, contando um pouquinho para vocês sobre a higiene, né? Eu preciso ensinar a higiene íntima. Gente, eu preciso mesmo ensinar a higiene íntima, né? E de novo, a gente está falando do ensino de pessoas com deficiência intelectual. Então, quando eu faço esse ensino, eu preciso pensar que esse ensino tem que ser mais direcionado, que esse ensino tem que ser mais passo a passo. Então, eu posso sim usar de conversas, mas eu não posso só usar de conversas,
tá? Eu preciso usar materiais visuais, eu preciso usar, às vezes, uma demonstração, né? Num desenho, num videozinho, usar questões que sejam mais concretas e visuais, porque a gente já sabe que isso contribui com a aprendizagem das pessoas que tenham deficiência intelectual. Então, por exemplo, muitas vezes pela dificuldade que envolve, né, toda essa área da sexualidade, como a gente vem falando, a gente acaba não ensinando, a gente acaba privando as crianças de como elas podem fazer sua própria higiene íntima, né? Ou porque às vezes, eu preciso de um ensino mais repetitivo, eu vou ter que fazer esse passo a passo, e aí a gente acaba pensando na correria da vida, né? Que é isso, né? Na correria do dia a dia, com o pouco tempo que a gente tem, a gente acaba não ensinando e acaba fazendo muitas vezes, né? Ou acaba terceirizando isso, enfim, e é importante a gente falar de higiene. Higiene do dia a dia, eu tô dizendo, sabe, gente? Higiene de como se lavar direitinho, como se limpar direitinho, como se enxugar direitinho, como, por exemplo, colocar um absorvente. São questões que eu preciso ensinar, tá? Ou, por exemplo, eu preciso ensinar higiene antes e depois de alguma questão relacionada às intimidades, tá? Porque muitas vezes, por que eu falo muito dos materiais visuais, e eu sei que quem aqui trabalha, né, e quem é pai e mãe, sabe que muitas vezes só falar parece que não funciona, né? Então, assim, às vezes não vai bastar eu dizer pro meu filho, fulaninho, tem que lavar o pipi bem lavadinho, hein? O que é lavar bem lavadinho, mãe? Né? Como é lavar bem lavadinho? Eu não posso esperar que essa pessoa tenha a mesma compreensão que eu tenho. Primeiro, porque a nossa idade é diferente, nossa vivência é diferente, e eu não tenho o mesmo funcionamento que ela, que é uma pessoa que tem um comprometimento intelectual, né? Então, muitas vezes eu vou precisar mostrar, usar imagens. Por isso que é legal fazer isso desde que a criança já está começando a tomar banho sozinha, né? Porque quando ele vai chegando na adolescência, ele já sabe fazer, né? Porque fica tudo muito mais delicado para gente que trabalha com esse ensino quando essa pessoa está mais velha. Slide com Então, textos aqui, e ilustrações. exemplo, As ilustrações estão com as partes íntimas cobertas por um quadrado. Eu vou explicar tudo com muitos detalhes para vocês. Pergunta no vídeo. Uma coisa importante, antes de eu explicar as historinhas, para lá que veio uma pergunta da Débora, eu vou ler em voz alta aqui para o pessoal da Libras, tá? Como entender quando as relações dos nossos filhos é de afeto envolvendo sentimento e quando é apenas sexual? Como lidar com isso de maneira saudável? Débora, a sua pergunta é excelente. Eu vou guardar ela, porque e aí daqui uma meia horinha eu vou te perguntar se eu respondi, tá bom? Porque nos próximos slides eu vou falar sobre isso. Exatamente sobre isso. Mas obrigada por ter mandado, foi ótimo. E aí, então, só antes de explicar a história, gente, eu vou ler essa partinha que está aqui no final, que é importante sinalizar para vocês, né? Que esse conteúdo das imagens, ele pode ser sensível para as pessoas que estão assistindo, né? Por isso que eles estão tampados com esses quadradinhos roxos, tá? Mas é importante, eu quero reiterar com vocês a necessidade do uso das imagens quando esse ensino está sendo feito pelo pai, quando está sendo feito pela mãe, ou por um profissional que tem contato com essa pessoa e que tem autorização dos responsáveis. Então, eu preciso usar essas imagens, porque, de novo, lembra do exemplo que eu disse? Não adianta eu falar, fulaninho, tem que lavar bem lavadinho. Ué, mãe, o que é bem lavadinho, né? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, por isso eu preciso ensinar esse passo a passo e usando, sim, os materiais visuais, tá? Então, aqui é um exemplo de higiene, tá? Tá bem pequenininho para mim, eu não consigo ler direito, mas eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, nessa historinha, no final dos slides, pessoal, quando a gente acabar, tem lá da onde eu peguei quase todas essas historinhas, mas eu também vou falar para vocês que é um lugar onde tem esses materiais prontos, né, disponíveis, gratuitos. Então, eu conto primeiro uma historinha rápida, né? Eu tô crescendo, o meu corpo tá mudando, começam a nascer pelos em mim, e aí eu conto que tem uma parte que fica no meu pipi, que
Pronto, agora ele sabe que é diferente. Aí eu começo a explicar do banho. Durante o banho eu tenho que lavar bem lavado, né? Para evitar fungo, para evitar que fique sujeira. Eu esfrego sabonete na minha mão e faço espuma, eu lavo meu pipi. Eu ensino como essa higiene deve ser feita. E aí, quando eu estava olhando o material, até conversando um pouquinho antes com a Márcia, né? Eu comentei com ela que existem casos, gente, por exemplo, de pessoas que tenham, né, o pipi de dar fungo. Eu não sei, né? Não estou vendo o rostinho de vocês para saber se já aconteceu, mas eu já vivenciei uma situação dessa de ter dado um fungo no pipi. Por quê? O menino cresce, aí ele tá tomando banho sozinho, mas ele não sabia como se lavar direitinho. E aí deu fungo. Então, olha só a importância para eu prevenir outras questões de saúde, né? Então, aí aqui, ó, é um exemplo, por Slide exemplo, com de como título: eu ensino Como essa ensinar higiene e íntima, texto. tá bem? Outras coisas também que eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar como funcionam essas sensações corporais. Eu preciso ensinar o que é isso que essa pessoa está sentindo. Porque, gente, ela não sabe o que é aquilo que ela está sentindo, da onde está vindo, o que eu faço com isso. Então, eu preciso ensinar isso, né? E eu trago nesse momento uma fala para vocês que às vezes pode ser um pouco duro no começo de ouvir, mas eu tenho certeza que vocês já viram algumas dessas situações, porque muitas vezes por essa pessoa não saber como fazer ou não entender o próprio corpo, tudo que está acontecendo, o que ele está sentindo, a gente acaba tendo muitas situações difíceis, como às vezes casos de toques íntimos e masturbação em ambiente público. Isso é muito comum. Ferimentos nas genitálias também é super comum. Usar objetos perigosos para lidar com o corpo, né? Ou ainda, se é uma pessoa que se manipula, né? Se toca, mas ela não sabe como fazer para encerrar, sabe, entre aspas, isso que ela está sentindo, essa sensação do corpo dela, a gente acaba tendo, e é muito comum, casos de masturbação em excesso. Sabe quando a pessoa está o tempo todo mexendo nas partes íntimas? Isso é muito comum, gente, na fase da adolescência e juventude, que a pessoa fica o tempo todo, e a gente tem que ficar o tempo todo falando, não põe a mão aí, para com isso. Não é? Isso é comum. E mais do que isso, além o fato da pessoa não saber, não se conhecer, para além de todas essas coisas que eu citei, a gente também tem, e aí eu tô contando isso para vocês, a gente também tem consequências emocionais, como irritabilidade, a pessoa fica mais irritada, como sintomas de ansiedade, uma agitação, né? Por quê? Porque eu tô sentindo uma coisa no meu corpo que eu não sei o que é, eu não sei como fazer para parar. Como é que para isso? E a pessoa não sabe. Né? Então, a gente tem inúmeras consequências que interferem negativamente para a qualidade de vida dessa pessoa. Tá? Então, assim, vejam bem como é importante eu saber sobre as sensações do meu próprio corpo. Né? E isso envolve, gente, ensinar, por exemplo, sobre as partes e mudanças que acontecem no corpo, por exemplo, na fase da puberdade. Slide com título Exemplos e então ilustrações aqui, ó, de meninas. Mais um exemplinho para vocês de uma historinha pronta. Que é super legal para a gente usar na adolescência, juventude, né? Então, eu estou crescendo, a descrição, né, para o pessoal tem um bebê, uma criança, um adolescente. Então, eu estou crescendo, eu era uma menina, agora eu sou uma jovem, meu corpo está mudando, isso é legal, eu estou ficando mais alta. Vocês veem que a gente vai começando a contar o que está acontecendo com você. Você está crescendo, seu corpo está mudando, as coisas estão ficando diferentes. Isso é importante para essa pessoa ir entendendo o que está acontecendo Slide com ilustração de menina e mulher. Exemplo, de novo, tá, gente? As imagens estão tampadas, mas é importante para o ensino, para que essa pessoa entenda o que é o que mesmo, sabe? Então, eu vou ensinar o que são partes íntimas para essa pessoa. Por quê? Porque depois eu vou ensinar para ela
público e privado e vou ensinar, olha, não posso tocar minhas partes íntimas no ambiente público. Vejam bem como o ensino ele é passo a passo, pensando a longo prazo, pensando lá na vida adulta, para que eu não tenha dificuldades, essa pessoa não tenha dificuldades que eu citei anteriormente, né? Então eu ensino, Slide com ilustração de uma casa e rua. E aí, por exemplo, ó, que eu acabei de dizer para vocês, né? Eu não posso pôr a mão nas minhas partes íntimas na rua, na frente das pessoas. Eu não posso, eu posso. Aí é muito individualizado de pessoa para pessoa, mas nesse exemplo, por exemplo, ó, eu posso no meu quarto, no banheiro, né, no banho, quando eu estou ali me higienizando, mas eu não posso fazer isso na rua, eu não posso fazer isso na frente das pessoas. E isso, famílias e profissionais, eu sei que é algo que a gente já fala. Só que, de novo, quando eu estou falando de pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes o falar, ele não é ensinar, porque eu não sei como essa pessoa absorveu essa informação, eu não sei se ela compreendeu de verdade. Então, quando eu uso dos suportes visuais, eu garanto que essa pessoa está compreendendo o que eu estou ensinando para ela. Ela está compreendendo, e vejam que tem assim tudo visual, tem o certinho verde, aí na outra imagem tem o xizinho vermelho, da onde não pode, e aí fica visual. Eu não preciso ficar todo o tempo repetindo. Eu uso o visual para esse ensino. Tá bem? Bom, tudo Slide bem com aqui. título Como Ensinar e Texto. Acho que sim, né? E aí, quando eu tô falando... A gente conversou um pouquinho sobre cuidados básicos, né? Me envolvendo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cuidados básicos envolvendo outras pessoas. E aí isso é muito importante, porque até o momento que tá pequeno, tá em casa, as famílias costumam dar um jeito e conseguir se organizar. Mas eu já vi situações de pessoas que pararam de ir em vários ambientes sociais porque a família não sabia o que fazer, né? E aí, puxa vida, eu vou privar essa pessoa de ter contato com diferentes ambientes, atividades, conhecer pessoas, por uma falta de pré-requisito. O que eu estou chamando de pré-requisito? Então, eu preciso ensinar algumas coisas antes, para que quando essa pessoa estiver ali nessa fase, principalmente da adolescência, ela já vai ter condições de compreender o que eu preciso ensinar para ela. Então, por exemplo, é muito importante, pessoal, ensinar a diferença entre os ambientes. Isso é muito importante não só para o ensino da sexualidade, mas para o ensino de muitas outras áreas da vida. Então, eu preciso ensinar diferenças entre ambientes públicos e ambientes privados. Essa pessoa sabe o que é um ambiente público? Essa pessoa sabe o que é um ambiente privado? Né? Outro pré-requisito muito importante, eu preciso ensinar regras sociais de ambientes. Porque é isso na nossa vida, né? Parem para pensar. Cada ambiente que a gente está tem uma regra social, mas quase nunca tem uma placa escrito qual é a regra daqui. Aqui tem que falar baixo, aqui pode falar alto, aqui tem que isso, ali pode isso. A gente meio que vai aprendendo na imitação, né? A gente vê o outro e vai fazendo igual, enfim. Muitas vezes, as pessoas com deficiência intelectual precisam desse ensino direto. E, de novo, usando os materiais visuais que eu comentei com vocês. Então, quais são as regras desse ambiente? Em que lugar? O que pode fazer nesse lugar? O que não pode fazer nesse lugar? Quais são... O que é permitido aqui? Onde é permitido? Onde não é permitido? Isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente não ensina e a gente espera que as pessoas saibam. A gente faz isso com as pessoas com desenvolvimento neurotípico, né? Sem comprometimento intelectual. A gente faz isso. A gente muitas vezes não ensina algumas coisas e espera que as pessoas saibam. E muitas vezes dá certo, né? Mas por quê? Porque eu olho para o meu amiguinho, eu imito, eu faço igual, eu ouço alguém falando. Mas nesse caso, a gente precisa ensinar diretamente, tá? Outra coisa muito importante, pais, né, familiares, professores, a gente precisa ensinar com quem essa pessoa pode falar, com quem essa pessoa pode conversar sobre esse assunto. Eu não sei
na experiência de vocês, mas na minha experiência é muito comum, às vezes a pessoa tá numa roda, né, com pessoas que não são íntimas e começa a falar algum assunto que você fala, não era o momento, não era adequado. Mas será que essa pessoa sabe com quem que ela pode conversar sobre isso? Se ele tiver uma dúvida sobre alguma mudança que está tendo no corpinho, né, no corpo ali, ele sabe com quem que ele pode conversar sobre isso? Né? Então, eu preciso ensinar isso também. Quem são as pessoas de confiança? Né? E aí, como eu ensino tudo isso? Né? Nossa, Bárbara, de fato, são coisas importantes, a gente tem que ensinar, mas como é que a gente faz isso? Né? Eu vou comentar com vocês sobre alguns recursos, então a gente pode usar historinhas sociais que contam, né? Como funciona, o que pode, o que eu sinto, o que eu deixo de sentir. Eu tenho muitos livros muito legais sobre isso. Eu posso usar desenhos, eu posso fazer algumas regras, alguns combinados com essa pessoa. E lembrando, gente, de novo, os materiais visuais, eles são grandes aliados nesse ensino para todas as idades. Então, lembrem lá na primeira historinha do Eu Estou Crescendo? Era um bebezinho, uma criancinha, uma mulher, de roupa. Por quê? Porque ali eu estou falando com uma criança mais nova. Mas conforme essa pessoa vai ficando mais velha, essas histórias, elas vão mudando para também se adequar à necessidade desse indivíduo nesse momento da vida dele. Tá? Então, é super importante que a gente use e abuse muito dos materiais visuais. Porque eu garanto muito mais, eu não garanto 100%, porque cada indivíduo tem a sua particularidade, a sua forma de aprender. Mas eu garanto muito mais que essa pessoa vá compreender o que eu estou ensinando para ela, do que se eu só ficar falando, né? Eu acho que aqui, por exemplo, eu já estou perto de estar respondendo um pouco a pergunta da moça que fez agora há pouco, né? Mas vamos lá, acho que mais para frente ainda respondo mais, tá? Mas se eu não te responder, você pergunta Slide de novo. com ilustração de menino. Então, por exemplo, ó, né? Aqui é um exemplo onde eu vou ensinar um pouquinho sobre público e privado. Um detalhe, pessoal, é que essas histórias, essas historinhas sociais, elas são maiores, né? Eu trouxe só um recorte para vocês, porque se eu tivesse só falando sem mostrar, eu estaria fazendo o que eu falei para vocês que não funciona, que é só ficar falando. Quando eu mostro, eu sei que eu estou ajudando vocês a compreenderem. Então é disso que você está falando, Bárbara, tá bem? Então, por exemplo, essa historinha é uma historinha que fala um pouco sobre a intimidade. Então, eu já ensinei o que são partes íntimas, né? Eu venho num processo, e aí eu vou ensinar sobre público e privado. Então, eu não devo tocar minhas partes íntimas na frente dos meus amigos e dos meus familiares, eu não devo tocar as minhas partes íntimas na frente de outras pessoas. Tá tão pequeno, gente, mas eu posso tocar as minhas partes íntimas quando eu estiver só num ambiente privado e sozinho. E aí, tá, privado e sozinho, mas será que a pessoa sabe o que é? Aí a historinha continua. Por exemplo, né, nesse exemplo, tá, pessoal? O meu quarto é um lugar privado, o banheiro da minha casa é um lugar privado. Então, eu começo a dar repertório para essa pessoa respeitar regras sociais, regras de ambiente e também se proteger de perigos. Porque isso é uma das coisas que eu sei que todos nós nos preocupamos, independente se a gente, né, tem dificuldade, tem vergonha ou não de falar desse tema da sexualidade, mas eu sei que isso é uma unanimidade. A gente preza pela segurança, pela proteção das pessoas com deficiência intelectual nessa área, né? Então, eu preciso ensinar para ele aonde eu posso tocar e aonde eu não posso. Eu passo pelo ambiente público e privado. Uma pergunta da Débora, que eu vou ler alto. Existem materiais didáticos em braille ou acessíveis para pessoas que também possuem deficiência visual? Débora, que pergunta excelente, né? Eu não sei te dar essa resposta com certeza, tá? Não sei te dar essa resposta com certeza, mas eu posso investigar. Investigar no sentido de conversar com alguns colegas que trabalhem com outras deficiências
justamente para perguntar. Eu acredito que existam materiais ao invés de serem suportes visuais, suportes auditivos. Eu sei que existem alguns materiais onde a gente tem essas imagens, por exemplo, das partes do corpo com textura, né, para a gente conseguir fazer esse ensino das partes íntimas, por exemplo, mas eu não sei essa resposta exatamente. Mas eu vou dar uma pesquisada, tá bem? Mas foi uma ótima pergunta também. Boas perguntas. Ok? Então, falamos aqui um pouquinho, estou falando de regra de ambiente, de segurança. E aí aqui com ilustração de situações. Que é muito importante, gente. Eu não sei, de novo, né, vivência de vocês, mas na minha vivência, eu preciso sempre ensinar aonde eu posso tirar roupa, onde eu não posso tirar roupa. Então, por exemplo, ó, vou ler aqui porque é um contexto, tá? Vou me esforçar para ler. Então, deixa eu aumentar minha tela. Pronto. Então, ó, nua significa não usar roupas. Eu começo dando um contexto para essa pessoa, né? Quem pode me ver nua? Quem pode me ver usando somente calcinha? Algumas vezes o médico precisa ver meu corpo. Os meus pais podem me ajudar a tomar banho e me ver nua. Os meus amigos não devem me ver nua, nem meus colegas da escola, nem outras pessoas. O meu corpo é minha privacidade. Ficar nua é algo íntimo e pessoal. Ninguém na escola ou na rua pode me ver de calcinha. Eu não posso tirar a roupa na rua. Eu não posso tirar a blusa em lugares públicos. Eu não posso baixar as calças em lugares públicos. As pessoas não podem me ver sem roupa. Enfim, de novo, aqui eu trouxe recortes. Mas vejam que a gente constrói com a pessoa. A gente constrói para que ela, de fato, compreenda essa regra social. E olha só como é importante esse ensino, gente. Imagina uma pessoa, né, com comprometimento intelectual, tá lá nos seus 25 anos, que tira a roupa na rua. O que vai acontecer com ele? Ele não é mais criança. Ninguém vai, não, tá tudo bem, vem aqui. Não, ele é um adulto. Muitas vezes essa pessoa pode ser direcionada para uma unidade de segurança. Por quê? Porque ela está sem roupa num ambiente público. Mas será que eu ensinei o que é um ambiente público? Será que eu ensinei que essa pessoa não pode tirar roupa na rua? Então, olha só como isso é importante para a segurança dos nossos alunos, dos nossos familiares. Tá bem? Estamos bem até aqui? Estamos? Tá. Eu espero que sim. De novo, eu queria muito estar vendo o rostinho de vocês. Eu estou vendo o rostinho da Eliana, que está aqui comigo na imagem. Bom, então continuando, né? Slide com o título aqui. Como ensinar outras coisas que eu preciso ensinar, vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês também me deem um toque aí, tá bom? Mas identificar perigos em diferentes ambientes e o que fazer se eu estiver me sentindo em perigo. Olha isso, a gente ensina isso? Às vezes, será que a gente ensina ou será que, de novo, a gente só fala? Não, você não deixa ninguém, sai correndo. Mas será que isso basta para essa pessoa saber se proteger, saber perceber que aquilo é um perigo? Ou o que eu posso fazer se eu souber que eu estou em perigo? Né? Outra coisa muito importante, isso aqui é muito importante mesmo e assim, desde sempre, tá, gente? Ensinar a diferença entre as relações, a diferença entre conhecidos, colegas e amigos. Isso é muito importante, porque é muito comum, isso em crianças no geral, mas também é comum nas pessoas com deficiência intelectual ter uma dificuldade de conseguir fazer essa diferenciação, né? Que, essa pessoa é só minha conhecida. Então, que assuntos eu posso ter com um conhecido? Não, essa pessoa é minha amiga, né? Minha irmã, minha mãe, né? Essa pessoa aqui é minha amiga. Será que essa pessoa sabe fazer essa diferenciação? Isso é muito importante para a segurança, para a proteção dos nossos alunos, dos nossos familiares, tá bem? Em quem confiar ou não. Então, assim, como é que eu vou ensinar em quem confiar ou não se essa pessoa não sabe que existem colegas e amigos, por exemplo, né? Então, vejam como é de novo, uma construção do ensino, porque eu preciso ensinar para essa pessoa que chegou ali na adolescência, na juventude, em quem que ela pode confiar ou não.
porque nem todo mundo é confiável. E muitas vezes essa é uma das dificuldades que a gente enfrenta, né? Outra coisa muito importante, todas as coisas eu falo muito importante, né, gente? Mas porque eu ainda tive que selecionar só um pouquinho, tem muito mais coisas que são tão importantes quanto. Mas, por exemplo, eu preciso ensinar que cada pessoa tem o seu espaço e que eu preciso respeitar o espaço dos outros. E que eu também preciso identificar o respeito ao meu espaço pessoal, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu preciso ensinar, cada um tem o seu espaço, eu tenho que respeitar o espaço do outro e o outro tem que respeitar o meu espaço, né? Eu preciso, às vezes, ensinar, em alguns casos, como usar contraceptivos. Isso também é importante, em cada caso, a depender do seu desenvolvimento individual. Tá bem? Slide com ilustração Então, por exemplo, de 2 espaços públicos. Essa aqui é uma historinha onde a gente... Um pedaço de uma historinha onde a gente ensina que cada um tem o seu espaço, né? Então, só um pedacinho. E tem uma regra que todas as pessoas precisam respeitar. Aí aqui na imagenzinha, essa pessoa de cabelo castanho tá tocando no corpo de outra pessoa que deu um grito, tá? Essa é a imagenzinha de um jeito resumido. As outras pessoas estão chocadas. Né? E aí embaixo, eu não posso tocar no corpo das pessoas sem pedir. Não é legal. Elas ficam bravas e saem de perto de mim. É um problema chato. Isso significa que, aí agora nessa segunda imagem, a gente tem todas as pessoas com uma forma em volta delas, né, onde separa os espaços. Então, cada um tem o seu espaço. E Tela temos cheia que com respeitar. intérprete de Libras estático. Caímos, Malu. Olá. Eu tô aqui, gente. Caímos, voltamos. Oh, Jesus. Para lá que eu vou pôr a palestra. Aí. Pronto? Posso? Posso, né? Slides vistos passando rapidamente. De novo, até chegar lá. Aqui. Slide com o título Então, Cada um tem seu espaço, em ilustrações, locais públicos. E o espaço do outro, né? Então, aí embaixo, cada um tem seu espaço e temos que respeitar. Eu só posso entrar no espaço do outro se ele deixar. Mesmo quando eu estou muito feliz, eu não posso tocar no corpo de outra pessoa sem pedir, né? E aí, por que esse especificamente aqui tem essa parte, mesmo quando eu estou muito feliz? Essa historinha, gente, para vocês saberem, foi uma historinha que eu construí, né? Então, eu tenho ela até inteira. Se alguém quiser, é só me pedir lá no Instagram, meu Instagram profissional da Te Ajudo. A gente coloca os materiais lá para download, as pessoas podem baixar, podem usar. Mas foi uma historinha que eu construí para um rapazinho que, quando ele ficava muito feliz, muito empolgado, muito eufórico, com alguma coisa que agradava muito a ele, ele ia para abraçar outras pessoas. Mas ele tá um rapazinho, ele não tá uma criancinha mais, né? Então aí ele ia, ele abraçava, ele apertava forte, e aí isso estava gerando muito desconforto, por exemplo, no ambiente escolar, ou em ambientes de festinha de aniversário, que ele ficava eufórico, né? E aí eu precisei, por isso que tem ali, ó, mesmo quando eu estou muito feliz, porque foi individualizada para essa criança, para esse rapazinho, né? Não é uma criança mais. Então aí eu ensinei. Hoje, por exemplo, ele já sabe que cada um tem seu espaço e que eu não devo tocar, invadir o espaço pessoal da outra pessoa sem pedir, né? Então, hoje em dia, por exemplo, se ele tá muito felizão, a gente pergunta se ele quer um abraço, ou ele pergunta se ele quer um abraço, porque aí ele gosta desse contato, e tudo bem. Mas eu preciso ensinar ele essa regra. E aí, eu vou fazer um parênteses, até para fazer uma colocação que às vezes, a gente tem uma dificuldade, né, para ensinar essas coisas, que tem relação com frases assim. Ah, não, mas comigo tá tudo bem. Não, sou mãe. Ah, não, mas tá tudo bem em casa. Sim, tá tudo bem mesmo. Mas o que a gente precisa entender é que, quando eu tô falando de uma pessoa que tem algum comprometimento intelectual,
eu posso ter mais dificuldades para que, logo de início, ela consiga diferenciar o que ela pode fazer em casa, o que ela não pode fazer em casa. E aí, se eu não fiz, por exemplo, aquele ensino anterior de público, privado, espaços, fica mais difícil para que essa pessoa consiga entender que, em casa eu posso, lá eu não posso. Né? Em casa eu posso, mesmo tendo 15 anos, eu posso ficar só de cueca. Mas por que lá no curso eu não posso? Né? Então, muitas vezes eu preciso sim ensinar e seguir essas regrinhas, esses combinados, para que isso evite situações difíceis nos outros ambientes. Slide com exemplos e ilustrações de cuidados. E aí aqui um outro exemplo, gente, muito importante, mas assim, muito importante mesmo, que como eu posso me proteger. Então, eu coloquei de novo só uns recortes, tá? A história é maior e ela pode ser adaptada a depender de com quem eu tô conversando, mas eu vou ler para vocês o que estão aqui nessas imagenzinhas para o pessoal que está ouvindo, né? Então, eu tenho cuidado escrito em vermelho com aquela placa de perigo, e aí eu tenho tudo isso que eu vou ler de uma maneira visual. Então, mas ninguém pode mexer nas minhas partes íntimas para me machucar, me envergonhar. Eu devo ter cuidado. Se alguém que eu não conheço pedir para eu tirar a roupa, eu devo ter cuidado se alguém que eu conheço tentar mexer nas minhas partes íntimas sem minha permissão. Eu devo ter cuidado se alguma pessoa quiser entrar no banheiro comigo. E se ela insistir, eu devo gritar, correr e fugir. Se eu não encontrar alguém que eu confie por perto, eu posso buscar ajuda. E aí aqui as opções que estão nessa história. Eu posso buscar ajuda na escola, no vizinho, na polícia ou no posto de saúde. Gente, vejam a importância de ensinar isso. Olha como é importante eu ensinar para essa pessoa o que ela deve ter cuidado e o que ela pode fazer se ela estiver numa situação dessa. Porque muitas vezes, e aí é muito triste afirmar isso, mas existem pessoas muito maldosas que aproveitam de pessoas com comprometimento intelectual e fazem essas situações. Então, eu preciso sim preparar para que essa pessoa consiga se proteger e consiga minimamente saber para onde ela pode ir, ou para quem ela pode pedir ajuda. Né? E aí vocês veem que aqui no finalzinho tem, né? Se eu não encontrar alguém em quem eu confie por perto, será que eu fiz aquele ensino anterior de em quem eu posso confiar? Porque se essa pessoa não sabe em quem ela pode confiar, como é que ela vai saber? Ela vai falar com qualquer pessoa, né? Então, assim, olha como um ensino, ele vai complementando o outro. E por que é tão importante a gente trabalhar com isso em todas as fases do desenvolvimento humano? Claro que, gente, com as adaptações direcionadas para a idade, para o repertório daquela pessoa, para os valores familiares daquela pessoa, mas ainda assim é nosso dever ajudar para que essa pessoa tenha condições de se proteger, de se defender. Eu gostaria muito de ver vocês, porque eu acredito que todo mundo concorde com isso. Né? Que a gente precisa fazer esse ensino de proteção, de segurança, né? Slide contexto. Bom, e aí, gente, eu trago uma frase, né, que é de uma das cartilhas do Ministério da Saúde, que é: receber educação sexual é direito de todo jovem e adolescente. Ensinar e auxiliar para que eles saibam lidar com essa área da vida de maneira positiva, responsável e preventiva é também parte desses direitos, tá bem, gente? Ressaltando que informar é importante, de novo, para a gente evitar, prevenir situações que essa pessoa está vulnerável a riscos, a perigos, tá bem? Slide contexto. E aí, nesse último slide, eu coloquei para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência de pesquisa com isso, né? Então, de um jeito muito rápido, eu fiz uma pesquisa com participantes, pessoas adultas, então com maior de 18 anos, com autismo, então pessoas adultas autistas,
eu pesquisei justamente sobre isso, né? Como é que eles lidavam com a sexualidade, as dificuldades, as experiências ruins, as experiências boas. E a ideia é que, depois de ter investigado tudo isso, que eu conto um pouquinho para vocês, junto com uma profissional que é psicóloga também, autista e ilustradora, a gente criou uma história em quadrinhos, sabe? Tipo, gibizinho, né? Mas uma HQ para o ensino dessa sexualidade, da higiene envolvendo a sexualidade. Mas o meu público da minha pesquisa, né? Do meu estudo, era um público adulto. Né? Então, de novo, não usei desenhos de criança, eu usei imagens mais, né, que foi feito pela ilustradora para os adultos. E aí, eu queria compartilhar isso com vocês, de que os dados que eu encontrei, eles foram dados preocupantes até. Muitas pessoas não conheciam as partes do próprio corpo. Muitas pessoas não sabiam o que esperar do próprio corpo, né? E aí eu tô falando dos participantes do meu estudo, de pessoas que não tinham comprometimento intelectual. Olha só como é importante esse dado, né? E aí a gente teve uma outra coisa que me chamou muita atenção, foi a diferença dos resultados dessas perguntas, né? Dessa pesquisa, entre homens e mulheres. Como foram diferentes as respostas entre homens e mulheres, né? Onde, por exemplo, as mulheres relatavam muito mais sensação de dor, sem saber o que é. Olha só que preocupante, né? E aí, por que uma HQ? Por que uma história em quadrinhos? Eu acabei de falar um monte para vocês da importância do material visual para o ensino. Então, eu usei dessa estratégia de visual para o ensino de novo, da importância do ensino. E aí, eu trouxe para vocês, justamente por isso, né? Eu fiz essa pesquisa com pessoas adultas autistas que não tinham comprometimento intelectual. E aí, aqui a gente está conversando sobre o ensino de pessoas com deficiência intelectual. Então, assim, eu preciso, sim, usar os materiais visuais para que eu possa garantir que eu estou ensinando. Porque, senão, eu estou só falando. E eu não sei vocês, mas muitas vezes parece que você acabou de falar, aí a pessoa vira para você e faz uma pergunta de outro assunto. Então, eu não sei como essa pessoa processa todas essas informações que eu fico falando, né? Então, usar o material visual é muito importante, tá? Eu não posso mostrar a história em quadrinhos para vocês, porque tô quase aí para publicar um livro e ela vai sair também para uso de profissionais, né? De como eu posso contribuir com os profissionais para atuarem com essas pessoas. Então, eu não posso pôr aí, dar um spoiler, porque senão, né, eu vou já eu lanço aí esse livro com a história em quadrinhos completa. Slide com aí, referências pessoal, e fontes. Aqui são as referências, algumas das referências de onde eu tirei essas informações, e uma informação muito importante aqui. Quase todas essas imagens, essas histórias que eu apresentei para vocês, elas estão num drive que é público, sabe? Você consegue acessar, abrir, usar, e isso vocês podem usar, podem adaptar, tem coisas, e aí eu peguei dessa parte, mas tem coisa de ensino de todas as áreas, artes, ciências, uso da cozinha, por exemplo, sabe? Alimentação, é muito legal, que é esse drive dos materiais adaptados, que é um pessoal que chama Comunicatea Paz. Tá? Então tá ali, essa é a fonte da maioria das historinhas, as outras que não são dessa fonte fui eu mesma que fiz. E aí, então, acho que eu chego ao final da minha fala. Slide com o título, né? Obrigada e os contatos. Aqui no final tem as minhas informações para contato, para quem quiser. Então, tanto o meu Instagram, que é @teajudo.aba, quanto o meu e-mail, que é teajudopsicologia@gmail.com. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir. E, de novo, que não tenha sido só uma fala que entrou
e saiu e que não contribuiu com nada, que eu de fato possa ter pelo menos plantado aí uma sementinha de uma ideia de como a gente pode fazer isso e ajudar com essa prevenção desse ensino, desses cuidados dos nossos alunos e dos nossos familiares. Também eu estou aqui, estou disponível para perguntas, para a gente conversar um pouquinho, me deem um feedback. Ótimo, vou falar um pouquinho com você por aqui, por eu falar como o que eu escutei, o que eu presenciei aqui. Bárbara, muito obrigada, foi muito bom te escutar, muito fácil de entender, de te escutar e entender o caminho que você foi aí. E para mim ficou muito forte, assim, o falar, o conversar. A hora que vem a palavra ensinar, eu fiquei muito me perguntando assim, mas ensinar mesmo? Sim, ensinar mesmo. Porque para mim ainda pegou de... Eu falei, mas será que eu tenho que mostrar, eu tenho que explicar, eu tenho que falar sobre isso? A gente, enquanto mãe, eu sou mãe também, a gente pensa assim, não, melhor deixa quieto que é mais fácil. Não é mais fácil, é pior. Márcia, pior. Sabe por quê? Porque eles vão crescer. A gente deixa, vai lá para frente, eu falo, a hora que você percebeu, lá para frente já chegou. E aí você não teve o tempo de construir com eles esse aprendizado, porque é uma construção aí. Pelo que você mostra, assim, essa fala que você trouxe no começo, as imagens são diferentes. Ali, a pessoa com deficiência, ela tem uma coisa que falavam sempre para a mãe, para mim, assim, responda sobre sexualidade, responda o que ele te perguntar, não antecipe. E a mesma coisa aí com eles, sabe? Não precisa antecipar. Vai lá nas gravuras mais infantis, sim, mostrando esse começo. Depois você vai mostrando a nudez. Ele tem que entender esse corpo. Ele tem que saber o nome do que ele tem. Tem que saber nomear a sensação também, que é difícil para qualquer um, gente. Não é fácil você falar o que você está sentindo. E é uma sensação diferente de frio, calor, dor. É uma coisa que ele vai começar a aparecer, ele não sabe como fazer. Então, assim, falar, para mim veio assim, conversar e mostrando devagar. Foi muito bom te escutar. Eu acho que para muita gente que está aí também, eu estou falando um oi aí para as famílias que estão aí na Casa de Cultura de Santo Amaro. Eu sei que tem bastante gente aí. Obrigada pela presença. Tem gente no YouTube também nos assistindo. Muito boa a sua fala. Eu acho que não tem mais pergunta. Eu acho assim que você falou tudo aí. Me veio muita coisa de que eu acredito, que eu acho que é por aí, sim. E o que eu queria que você depois, quando você lançar o mangá, né? A sua... Isso! Né? É isso mesmo! Muito legal. E você falou que a sua ilustradora é uma pessoa... Autista. Márcia, primeiro assim, né, muito obrigada pelo seu feedback, né, uma pessoa que é educadora aí há tantos anos, né, e eu vi esse feedback, ter esse retorno é muito importante. Perguntas no rodapé. Que bom que eu consegui deixar explícito o caminho que eu quis construir, né, justamente para ficar explícito que é um caminho, é uma construção, né? A gente não chega do nada com as coisas. Não chega do nada. E que uma coisa muito importante que eu me lembrei enquanto você falava é que a gente sabe que uma criança aprende muito mais rápido e mais fácil do que uma pessoa de 30 anos. Sim. E aí é isso que eu disse, às vezes eu deixo para depois... Mas aí eu vou ter que ir lá com 30 ensinar do básico. Aí vai ser muito mais difícil. Muito mais sofrido para todo mundo, né? Eu tô vendo que tem uma pergunta. A pergunta voltou aqui sobre aquela pergunta lá no começo que tá vindo lá. A Débora, ela tá monitorando as famílias que estão lá na Casa de Cultura. Ela que tá representando. Tá. Como entender quando as relações dos nossos filhos é de afeto envolvendo sentimento e quando é apenas sexual? Como lidar com isso de maneira saudável? Tá. Bom, eu acho que do sexual a gente conversou um pouco, né? E aí essa coisa do sentimento. Eu acho que eu diria para a mãe que está com essa dúvida, primeiro, obrigada por ter mandado de novo. Eu falei que era para mandar se eu não tivesse respondido, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar
na mesma lógica do que a gente pensou do ensino, por exemplo, da higiene. Como é que eu sei se é sentimento, se não é? Eu preciso ensinar para essa pessoa o que são relações de afeto. Eu preciso ensinar para ela como eu sei quando eu estou gostando de alguém. Como eu sei quando eu estou que eu estou desenvolvendo sentimento por essa pessoa. Porque muitas vezes, às vezes não é, às vezes é uma, por exemplo, adolescente, muitas vezes é curiosidade. Eles querem saber, será que meu amigo é igual a mim? Será que está acontecendo com ele a mesma coisa que está acontecendo comigo? Né? Então, como saber? Eu preciso pensar primeiro, será que eu ensinei para ele? Eu ensinei o que é namorar, eu ensinei o que é amigo, o que é namorado, eu ensinei o que é se apaixonar, eu ensinei o que é estar atraído por alguém. Eu vou contar uma experiência que eu acho que pode ajudar, que é o seguinte, eu fui pesquisar isso no mestrado e não foi fácil, tá, gente? Assim, foi muito difícil para eu conseguir aprovações de comitês de ética, porque, de novo, a sexualidade é um assunto delicado. Mas eu fui porque eu tive demanda profissional sobre isso. Então, eu tive essa demanda que era... tive uma experiência, né, de um atendimento ali, de uma pessoa que tem deficiência, comprometimento intelectual, e ele estava querendo namorar. E aí eu tive que fazer esse ensino do zero, uma pessoa que eu conheci adulta. E aí a gente começou a fazer esse ensino, eu desenvolvi uma cartilha, isso é bem legal, foi daí a ideia do mestrado, né? Eu desenvolvi uma cartilha do zero, que é como eu lembro exatamente, gente, eu tô rindo porque é uma questão afetiva minha, inclusive, essa cartilha. Então, eu ensinei ali como eu demonstro que eu tô paquerando essa pessoa. Como eu sei se essa pessoa tá me paquerando? E eu ensinei isso passo a passo de maneira visual. Então, assim, como eu demonstro que eu tô paquerando, que eu tô gostando de tal pessoa? Como eu sei se eu tô gostando dessa pessoa? Como amigo ou como, eu tô paquerando mesmo, acho que eu quero namorar com ela, né? Aí depois disso a gente foi, do que eu posso conversar com essa pessoa? E aí ideias de paquerinha ali, porque de fato era uma pessoa que queria namorar. E aí a gente foi para todo esse ensino da prevenção, do cuidado. E aí uma coisa muito legal é que hoje ele namora, tem uma namorada, que é uma pessoa também com deficiência. Os dois trabalham, enfim, eles conseguiram desenvolver muito bem uma independência. E eu falo que foi uma primeira experiência que deu o pontapé no meu interesse de trabalhar com isso. E foi uma experiência que, assim, eu tenho muito carinho até hoje, sabe? Acho que eu consegui responder, né, Márcia? Eu acho que aí Na tela, Bárbara, Márcia intérprete. Nós vamos conversar sobre isso, falar sobre isso, demonstrar essas sensações, explicar, porque sim, eles precisam disso. Essas pessoas precisam ter um concreto ali, ter um além do que está em zoom em sensação, né? Ele precisa ser meio que concretizado. E você sabe, Márcia, que é legal a gente pensar assim, ó, muitas vezes a gente não ensina e não sabe como ensinar, porque nem a gente sabe definir. A gente sabe, eu ia falar. Por exemplo, se eu viro e pergunto, como é que você sabe que você está gostando de uma pessoa? Como é que você sabe? A gente não foi ensinada, Márcia. Não foi. A gente só foi vivendo, né? Só que, de novo, nós, pessoas que não temos uma deficiência intelectual, a gente aprende pelo convívio, pela imitação, hoje em dia pela internet, que nem sempre é saudável, mas não como está aprendendo. Né? As pessoas com deficiência intelectual, a gente precisa ensinar sim, porque senão, gente, de novo, a gente pode ter aquelas consequências que, poxa, são prejuízos, né? Então, acho que consegui responder a dúvida da mãe, né? Acho que sim. Tá. Mas eu acho que é isso. Débora, famílias, muito obrigada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai encerrando por aqui. No YouTube também acho que tem gente assistindo. Mas então, olha, sigam. Eu estou seguindo a Bárbara. É muito legal. Muito legal. Sigam lá no Instagram. Eu acho que tem muita informação, não só sobre sexualidade, de outros assuntos também. Ela é bem acessível. Qualquer pergunta que vocês quiserem me mandar, eu também posso colocar vocês em contato com
com ela. Se quiser, viu, Márcia? Às vezes as pessoas querem, onde eu encontro esses materiais visuais? Isso. Me pergunta que eu já mando também, Isso. tá? Eu também, eu acho que vai ter procura para isso. Ó, só elogios e agradecimentos por aqui. Obrigada, bom. Gente. Muito que lindo. bom. Sinalizam agradecimentos em libras. Obrigada, viu, Márcia, pela acolhida sua, de todo o pessoal do Instituto. Obrigada, Eliana e o Ricardo, que estão aqui com a gente, do Educalibras também, né? A Malu, que está aí no fundo, todo mundo, tá? Os pais, os familiares, os educadores, por confiarem em me ouvir. Viu? Muito obrigada a você, um prazer enorme receber. O Instituto Olga Costa agradece muito. Educalibras, muito obrigada. Famílias, participantes, Débora, equipe toda do Olga Costa que está aí num apoio na Casa de Cultura de Santo Amaro. Muito, muito obrigado. Tem mais alguém aqui? Tem alguma pergunta, agradecimento? O que está escrito? Eu não enxergo nada. Gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade de ouvir essas informações. Quem é? Que bom. Giovanni. Muito bom, que bom. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, viu? Acenam tchau. Gente. Fim de vídeo e audiodescrição.